Então, eu vou apresentar os textos para vocês, fazer a interpretação junto com vocês e vou mostrando um pouquinho do que é a filosofia moderna, né, que é o tema do nosso ano, do segundo ano. Então, o primeiro texto é um texto referente à primeira questão e que fala um pouquinho sobre o que é a modernidade e como a filosofia moderna vai se modificar, como a filosofia vai se modificar na modernidade em relação ao período antigo e o período medieval, que é o período anterior à modernidade. Modernidade que começa nos séculos XVI, de 1500 e vai o ápice dela até o século XIX, 1800 e pouco. Tá bom? Mas ainda vivemos essa modernidade também, né? Só que no momento ela é questionada por questões contemporâneas que são já do terceiro ano. Então, na modernidade, o que é importante a gente perceber? Isso aqui, o racionalismo. E o que é o racionalismo? É a confiança no poder da razão. E o que é a razão? A razão é a nossa capacidade de pensar. Tá certo? Então, durante todo o período medieval, a igreja, a partir dos dogmas, a igreja, no caso cristã, né? Ela, a partir dos dogmas do cristianismo, ela vai impedir as pessoas de pensarem em determinados assuntos e terem determinados pontos de vista, do ponto de vista em relação ao conhecimento, seja da natureza, seja do conhecimento do próprio homem acerca de si mesmo, e também do conhecimento de Deus, de uma perspectiva que não seja propriamente a religiosa. E é justamente a partir do século XVI, no início da modernidade, que vai começar a se questionar um pouco esses dogmas. E aí vai haver uma confiança maior em cada um pensando por si mesmo. No caso, cada um utilizando a sua razão ou a sua capacidade de pensar para discutir essas questões. Né? Então, racionalismo é esse momento em que começa a haver um movimento das pessoas em terem uma opinião própria, terem um pensamento próprio, que não seja limitado por dogmas religiosos, principalmente no caso da época. E aí, durante justamente esse período, vai surgir a coisa mais importante dessa perspectiva racionalista na filosofia é a questão do método. O método aí é justamente o método de se pensar, né? Então, a religião ela tem um método de pensar. A ciência tem um método de pensar. A filosofia vai também ter um método de pensar. E no primeiro momento da modernidade, esse método é um método racional. É a ideia de que você, a partir do seu próprio pensamento, você pode chegar à verdade sobre as coisas, sobre a natureza, sobre você mesmo, sobre Deus e sobre o que você quiser pensar. Então, o método, ele faz parte da discussão filosófica, já na antiguidade, mas é na modernidade que ele vai se tornar um diferencial. Vai haver uma preocupação muito grande no nosso modo de pensar. Não basta simplesmente pensar. A questão é de que modo nós pensamos. E de que modo nós pensamos tendo em vista um conhecimento verdadeiro. Porque podemos nos enganar dependendo do método. Tá bom? Na segunda questão, aí a gente já vai entender mais ou menos como é o pensamento moderno. O que é esse racionalismo que eu me referi no primeiro texto? No primeiro momento, então, da perspectiva moderna, temos o Renascimento. E o Renascimento é justamente esse momento no qual o homem começa a buscar compreender a natureza e a participação dele dentro da natureza, o que é que ele é dentro dessa natureza. A primeira coisa que é importante a gente compreender do ponto de vista do Renascimento é de que a natureza é concebida como um grande ser vivo. Isso quer dizer que tudo que existe na natureza está vivo, incluindo aí a Terra. E o que é que faz a gente dizer que tudo na natureza está vivo? A alma, tá certo? A ideia de uma alma universal.
Ou seja, o mundo tem uma alma, o mundo tem uma vida. Tá bom? Então, tudo que está na natureza tem vida. Agora, como é que é essa vida na natureza? Aí entra uma coisa interessante do pensamento renascentista, que é a ideia de laços e vínculos secretos. Ora, esses laços e vínculos secretos é o modo como as coisas se relacionam na natureza. Aí tem dois modos básicos das coisas se relacionarem na natureza desse ponto de vista renascentista. Ou por simpatia, ou por antipatia. Ora, essa aí é fácil, entendeu? De você compreender. Se você olha para mim e você vai com a minha cara, então você tem simpatia comigo. Então nós se une. Nós temos um laço, um vínculo de união. Mas se você olha para a minha cara e tem antipatia de mim, a gente se desune, a gente se separa. Isso é uma coisa que diz respeito a duas pessoas, mas também diz respeito às coisas de um modo geral. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, um clipper, eu acho que dá para vocês verem o clipe. Se não ver o clipe, vê o lápis. Eu tenho essas duas coisas. Eu posso dizer que existe uma simpatia ou antipatia dessas coisas em relação, por exemplo, à minha mesa. Vamos ver se existe uma simpatia ou antipatia. Ora, rolou uma simpatia. Por quê? Porque os objetos quiseram se unir. Se, fosse uma antipatia, eles iam se separar. E assim, no Renascimento se entende que tudo que se une na natureza é por simpatia, tudo que se separa é por antipatia. Claro, depois vai se descobrir que isso são leis, mas aí é o terceiro texto. Nesse sentido, como é que nós vivemos dentro desse mundo, dessa natureza? Como é que nós nos concebemos enquanto seres humanos? Nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo, que é a natureza na sua amplitude. Macro quer dizer grande, imenso. Micro quer dizer pequeno. Cosmo quer dizer ordem. A natureza, então, é um macrocosmo. Ela é uma grande ordem dentro da qual nós estamos como uma pequena ordem, um microcosmo, o nosso organismo básico. E aí, dentro dessa natureza, a gente vai estabelecendo relações com as coisas, tanto macro, maiores do que nós, mas também micro, menores do que nós, E aí tem variações também. Nós somos micro em relação à natureza de um modo geral, mas nós somos macro em relação à formiguinha que está passando, aqui, e eu acabei de matar ela, não, porque ela escapou da minha mão, tá bom? Não matei a formiguinha. Alguma dúvida? Vamos passar para o terceiro texto. Ora, a gente viu que as coisas se unem e se desunem na natureza. E nós nos unimos e desunimos em relação a tudo, Por volta do século XVII, XVIII, vai surgir o racionalismo clássico. O que é o racionalismo clássico? É essa tentativa de entender melhor essa união e desunião. Porque a gente falou de simpatia e antipatia, mas isso mistura um pouco porque tem um pouco a ver com afetos, Mas a gente precisa entender isso, e afetos são coisas sentimentais, em parte. Mas a gente precisa entender isso do ponto de vista racional, propriamente dito, que é o que vai acontecer no século VII, no século XVII, quando vai se entender toda a natureza a partir, ou toda a realidade, a partir de causalidades racionais, rigorosas. E aí eu volto de novo para o lápis. Uma coisa é eu dizer que rola uma simpatia do lápis com a mesa, Os dois se amam, querem ficar juntos, e por mais que eu separe eles vão querendo ficar juntos todo tempo, toda hora, todo instante. Tá certo? É uma forma de eu dizer. Olha a questão do método aqui. Outra coisa é eu dizer que existe uma causalidade racional. E o que é essa causalidade racional, rigorosa? É eu descobrir o porquê que existe isso.
para além dessa questão afetiva de simpatia e antipatia. E aí a gente vai começar a pensar nas causas. Quando a gente se pergunta o porquê das coisas, a gente também está se perguntando por que causa é que acontece isso. Essa não simplesmente a união do lápis com a mesa, mas a queda, por assim dizer, dele na mesa, ou a atração, tá certo? A atração que existe do lápis em relação à mesa, que não é propriamente a mesa bem entendido, né? Do ponto de vista racional, porque aí a gente está falando de lei da gravidade. O que puxa o lápis para a mesa não é a mesa, é toda a gravidade que existe na Terra. E aí a gente começa a pensar, do ponto de vista de uma causalidade racional rigorosa, que o homem começa a compreender na natureza e começa a utilizar isso para quê? Para transformar a natureza. Para que é que serve eu saber da lei da gravidade? Ora, entre outras coisas básicas, serve para eu criar uma espaçonave, para eu criar um avião, para eu saber como é que eu consigo resistir, por exemplo, à queda, né? Me mantendo aqui. Então, se eu conheço a força, eu conheço quanto eu tenho que fazer de força para resistir a essa queda, né? E isso é em relação a tudo na natureza. Se eu conheço o vírus, no caso da Covid-19, eu vou encontrar uma vacina para poder cuidar da minha saúde, tá certo? Então, começa a haver uma intervenção na realidade, alterando tudo que existe na natureza. O homem aí, ele começa a se tornar um sujeito do conhecimento, ou seja, alguém que tem a capacidade de conhecer a natureza. E, na medida em que ele vai conhecendo racionalmente a natureza, o porquê das coisas, ele vai experimentando do ponto de vista científico e utilizando tecnologias para ajudar ele no melhor conhecimento da natureza. Nós não poderíamos nunca fazer uma vacina em tão pouco tempo se não fosse as tecnologias, se não fosse o sistema de computadores analisando as probabilidades de dar erro numa vacina ou não. E aí, né, há quem pense que a vacina foi feita de uma forma muito rápida. Não, a vacina tem 100 anos aí de criação. Não a vacina da Covid, mas nos métodos científicos, nas experimentações. Não estão criando a vacina do nada. Estão criando a partir de toda uma tecnologia que já existe há mais de 100 anos. Algumas delas, por exemplo, o microscópio, né? Telescópio muito mais antigo também, né? E fazendo experimentações, testando para ver se dá certo ou não. Então, o homem aí, a partir desse racionalismo clássico, ele começa a dominar as tecnologias e com as tecnologias também ele começa a dominar a natureza, a sociedade, utilizando as máquinas para alterar isso para o bem dele, né? Mas também para o mal, dependendo do ponto de vista, tá certo? Mas o mais importante aqui, nesse momento aqui, é para o bem. A ideia é que a gente possa conseguir ter coisas que nos possibilitem uma vida melhor em sociedade, mas, claro, tem algumas questões que vão além do simplesmente conhecimento científico racional, tá bom? Nesse quarto texto, a gente vai entender um pouco como é que, a partir desse conhecimento moderno, no século XVIII, já no meados do século XVIII, né, final do século XVIII, principalmente com a Revolução Francesa, que aconteceu na França, feita pelos franceses, né, a gente vai começar a perceber um distanciamento do homem em relação à natureza. Por quê? Porque lembrem daquele primeiro texto, onde eu falei sobre a confiança no poder da razão, tá certo? O que é essa confiança do poder da razão? É o iluminismo.
já é o início do iluminismo, que é um movimento filosófico, científico, cultural do século XVIII, onde o homem, a partir de agora, e aí eu estou falando especificamente do homem, da mulher não, porque vocês sabem, eu acho que eu já disse isso muitas vezes, né? A mulher só é gente na sociedade a partir de 1940. Até então ela não era gente, né? Nesse caso é o homem que é gente. É o homem aqui que pensa, né? É ele que tem um poder. E a partir desse momento em que o homem pensa e ele tem um poder, ele começa a se distanciar da natureza e submeter a natureza à vontade dele. Então, o que é que acontece? Existe uma separação entre a natureza e aquilo que vai ser chamado de civilização. O que é a natureza? As necessidades das quais você não pode escapar. Um lápis vai sempre ser atraído para a Terra. É uma questão natural, né? O espermatozoide vai fecundar o óvulo, desde que eles sejam férteis, ambos. Então, existe uma atração aí do esperma pelo óvulo, né? Do óvulo pelo esperma. Da mesma forma que existe uma atração da Terra, do lápis pela Terra e das coisas pela Terra. Isso é uma questão de necessidade, tá bom? Não tem como ser alterado. As coisas não podem ser diferentes do que são. Pelo menos não necessariamente, né? Hoje em dia a gente tem uma compreensão diferente, mas do ponto de vista da natureza, são coisas determinadas que não se alteram num curto espaço de tempo, porque justamente são já definidos previamente e a gente não pode alterar, tá bom? Como, por exemplo, os genes, né? Mas a civilização, que é onde o homem exerce a sua vontade, ela é o reino da liberdade. Nessa civilização, os homens podem, nesse caso, modificar a sua vida. Tanto é que hoje nós vivemos de uma forma totalmente diferente na civilização em relação ao século XVIII, né? E é justamente a partir também desse ideal de civilização que se vai dizer, por exemplo, que os indígenas eram selvagens, né? Mesmo os indígenas tendo civilização, mas eles eram considerados selvagens. Por quê? Porque aí considera-se que ele vive na natureza e não numa civilização propriamente dita. Isso é uma visão europeia, né? Então, duas coisas diferentes. A natureza é o reino da necessidade, a civilização é o reino da liberdade. Nós conseguimos fazer muitas coisas para além da natureza. Os animais que vivem na natureza não conseguem fazer isso. Nós temos a vontade humana para escolher alternativas contrárias possíveis, inclusive destruir toda a natureza, como a gente tem feito muitas vezes nos últimos anos, tá bom? Mas a gente pode melhorar também. São as alternativas que a gente tem. O animal, ele não necessariamente vai ter essa alternativa, tá bom? Por fim, né? A gente chega a esse momento romântico, lindo, maravilhoso do final da aula, né? Que momento romântico é esse? É o momento, obrigado, lindo. É o momento em que agora a gente vai pensar de uma outra forma. Por quê? Porque se desde o século XVI a gente viu aquela questão do poder da confiança da razão, né? A confiança no poder da razão, quando chega no final do século XVIII, início do século XIX, os filósofos eles começam a modificar a forma deles pensarem, no sentido de que começa a ser valorizado mais os sentimentos, certo? Começa a ser valorizado mais as sensações, começa a ser valorizados ideais que têm relação com os nossos afetos. E aí o romantismo é um movimento filosófico, cultural, que vai surgir no final do século XVIII, né? Início do século XIX, já no final do que a gente entende de modo clássico como modernidade,
onde vão ser começadas a colocar em questão algumas coisas diferentes. Por exemplo, a questão da ansiedade. E o que é a ansiedade aqui, né? É o medo? Não, né? É um desejo, certo? É um desejo que não se realiza de modo algum. Que desejo é esse, né? Assim, é um desejo de infinitude, é um desejo de ir sempre além das coisas. É você não se limitar na sua vida, de você querer ser sempre mais, né? E esse desejo de querer sempre mais é o que vai estar lá na raiz ou no sentido do finito. O que é o finito? Somos nós. Somos nós que mesmo morrendo em algum momento, nós queremos fazer algo mais na nossa vida. Então, esse desejo de fazer algo mais na nossa vida, mesmo a gente sabendo que é finito nela, é essa ansiedade que, do ponto de vista romântico, vai começar a ser pensada. E aí existe uma relação entre o infinito com o finito, uma relação do ideal, algo infinito de você viver ou se lembrado, né, infinitamente, e a sua vida finita, que é a sua vida lá na natureza. Então, a natureza é esse lugar agora, não que eu domino, mas é esse lugar a partir do qual eu consigo criar algumas coisas. Eu consigo ser criativo, eu consigo ser artista. Eu começo a compreender a força da natureza não como uma força que eu tenho que dominar para controlar ela, mas uma força também que é minha, que me ajuda a criar aquilo que eu quero criar. Então, o romantismo filosófico ele vai ter uma relação muito próxima com a criação artística, como sendo tanto a arte como a filosofia uma expressão da verdade e daquilo que é absoluto. Absoluto no sentido de que é o mais importante da nossa vida. Então, para o romantismo, não é a ciência ou a questão tecnológica o mais importante da vida. São os nossos sentimentos, são os nossos ideais, ideais propriamente artísticos, criativos, que fazem a gente encontrar realmente uma verdade ou um sentido na nossa vida que é absoluto nesse caso. Tá bom? Então, esse é o percurso, né? Aqui a gente fecha o nosso percurso filosófico moderno.